cura. E você vai ser impactada nesta manhã de consagração. Levante as tuas mãos para cá. Deus, nós oramos, Pai, pela tua filha. Senhor, ministra no coração dela. Senhor, eu sei que tu já colocaste no coração dela essa palavra. Agora usa ela com autoridade. Usa ela, Senhor, com aquilo, Senhor, que tu já tem prometido na vida dela, de ser uma profeta para esta geração, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo. Eu já, sem perder tempo, abra comigo o Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Enquanto você vai abrindo, nós vamos glorificando a Deus pela oportunidade. Obrigada, Beth, como ela disse, uma amiga preciosa. Pastora, missionária Cida, bom demais estar aqui com vocês, demais pastoras queridas. Muitas que eu conheço, outras que a gente vai conhecendo durante essa caminhada. É sempre um privilégio servir à mesa do Senhor, com honra, mas também com muito temor de compartilhar a palavra do Senhor, e toda vez é assim. Amém? Êxodo 15, a partir do versículo 22, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Zur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo em comunhão e unidade com a igreja, porque juntos nos misturamos como um só corpo, e a ti glorificamos o Senhor. Deus, eu te louvo por essa oportunidade, porque tua palavra é viva, e eu clamo, Senhor, saca cada palavra da tua aljava, para que, Senhor, aqui eu seja esse simples instrumento, mas que a palavra do Senhor, ela saia, ó Deus, como fogo, aquela, Senhor, que é como uma espada, que vai chegando e vai dividindo a alma do Espírito, que vai separando juntas e medulas, e que vai discernindo a intenção mais profunda do coração dos teus filhos, das tuas filhas aqui presentes. Espírito Santo, faz como lhe apraz, porque se a tua presença não entrar, se a tua presença não vivificar a palavra, então, Senhor, de pouco, Senhor, resolve, mas a tua graça, a tua unção, o poder que opera por ti, Espírito Santo, é capaz de fazer essa palavra curar, sarar, restaurar e operar milagres aqui nessa manhã. Então nós clamamos, Senhor, como um só corpo, faz como lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Toma o seu lugar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar, quero impartir com você esse texto de Êxodo nessa manhã, que marca, né, essa caminhada, a saída ali do Egito, debaixo de mão forte, de mão poderosa, atravessaram esse mar, saíram rumo a esse deserto. E eu quero dizer para vocês que
esse texto ele tem muitas lições, né? Eu espero hoje aqui compartilhar algo que vem do coração de Deus para você, mas que o Espírito Santo leve a porção que é específica ao seu coração, a porção que vem de encontro à necessidade, porque quando o Espírito de Deus move, às vezes até o que o pregador não fala, flecha o nosso coração, e esse sempre é meu coração: Senhor, saca do texto aquilo que os meus irmãos precisam, aquilo que vão de encontro, que vai de encontro à alma, ao espírito de cada um aqui. E eu quero começar aqui relembrando com vocês, né? Tem uma expectativa que foi gerada do coração, anos de escravidão, anos em uma seca, anos em um lugar realmente escravo. E aí, de repente, começa, né, a vir o burburinho, alguém reacender as promessas, alguém dizer: olha, um dia, né, foi prometido que Ele nos tiraria, nós ainda esperamos a promessa, e de alguma forma, essa promessa começou a se incendiar no coração desse povo, né, e ali veio ficando mais claro, e aqui com o lugar que Deus colocou Moisés, com a liderança de Moisés, se começa a levantar uma esperança de um novo tempo, de uma saída. E isso gerou sim expectativa no coração do povo. E eu quero começar falando aqui do cuidado que nós precisamos ter com uma expectativa gerada por Deus. Porque gerou-se uma expectativa nessa saída do Egito. E é algo que nós podemos, e nos é lícito, né, gerar expectativa nas promessas que o Senhor nos fez. Porque quem não vai relembrar promessas? Ainda em um tempo em que essas promessas parecem impossíveis de acontecer, ainda em um tempo que a nossa vida está tão distante da promessa, mas nos é lícito gerar essa expectativa. Desde que a expectativa ela seja gerada em Deus, desde que a expectativa não seja gerado em você mesmo, desde que a expectativa não seja gerado no meu braço, não seja gerado na minha força, desde que a expectativa não seja gerado em pessoas. Então não é errado gerar expectativa no que Deus prometeu, mas o nosso erro está em gerar uma expectativa da nossa maneira, do nosso pensamento. Aqui foi um problema dessa fase de Israel, porque se saiu, né, em uma caminhada, se saiu maravilhado, se saiu com recompensa do Egito, se saiu debaixo da promessa, mas pouca realidade esse povo tinha da caminhada que se esperava no deserto. Pouco tinha uma realidade daquilo que me esperava após a saída, que entre sair do Egito e chegar a Canaã tinha uma caminhada. E queridos, eu quero te dizer, nunca podemos negligenciar a caminhada do processo entre a saída, a nossa libertação e a chegada na promessa, porque tem uma caminhada. E eu quero falar hoje com vocês sobre a bênção no deserto, porque poucos olhamos, nós poucos conseguimos enxergar que no deserto existe uma bênção, que no deserto existe uma construção, que no tempo do deserto Deus está edificando algo, Deus está construindo algo. A nossa fraqueza, a fraqueza da nossa alma, o abatimento da nossa carne, muitas vezes nos cega em relação àquilo que Deus está construindo, mas no deserto existe uma bênção, no deserto existe uma construção, no deserto a promessa já está acontecendo. Às vezes nós não conseguimos ver, às vezes nós não conseguimos perceber, mas Canaã não começou só lá na terra, não começou só lá no leite, só lá nas uvas grandes, só lá no mel. Não, Canaã já começou na saída. Em Mara também já estava acontecendo a promessa. No deserto de Sur também já estava acontecendo a promessa. Às vezes nós não temos maturidade para perceber. E não é uma crítica, porque eu não me sinto uma pessoa plenamente madura. De vez em quando eu me deparo com umas infantilidades. E aí eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o Senhor e falar: a menina precisa crescer aqui em algumas coisas. E aí nada melhor do que um deserto para ensinar, para fazer amadurecer, para dar mais uma medida. Se tem uma coisa que eu aprendi em Deus, é que verdadeiramente nós vamos ser aperfeiçoados até o fim.
eu entendi isso em Deus, então eu não gero mais expectativa de que acabou, porque senão a gente se frustra muito rápido. E aí quando acaba uma situação e vem um momento de água fresca, vem um momento de uma fonte, aí a gente gera uma expectativa que nunca mais vai ter luta. E daqui a pouco a gente caminha mais um pouco e se frustra. Então eu já me entreguei, eu disse: Deus, eu estou aqui para todos os seus processos, porque eu entendi que em cada um deles eu cresço, em cada um deles eu amadureço, em cada um deles o Senhor me constrói, em cada um deles o Senhor me santifica, em cada deserto o Senhor faz. Existiu uma caminhada de 3 dias. Só que até chegar em Mara, esse povo já tinha experimentado o cansaço. Até chegar ali, a água, a escassez da água, o término da água, já tinha gerado cansaço. Gente, que deserto que não cansa. É claro que cansa. É claro que traz sobrecarga. É claro que gera sede. Caminhar sol, caminhada gera sede. Caminhar no Senhor vai ter cansaço, vai ter momentos de sofrimento. Qual é a expectativa errada? A expectativa errada é achar que a gente está numa bolha. A expectativa errada é um processo de ilusão, de achar que porque agora estamos em Cristo, Ele é obrigado a não deixar a gente passar mais nada. Nunca teve essa promessa. Nunca teve essa promessa. Nunca teve uma promessa que crente não passaria luta, que crente não ficaria enfermo, que crente não teria problema na família, que filho de crente não atravessaria lutas, que situações, emprego, problemas financeiros não teria. Nunca teve essa promessa. Então quem se ilude com essa promessa, infelizmente, vai andar um pouco e vai desiludir. E aí nós temos um problema, porque tem pessoas, gente, que após uma desilusão, ele se frustra de tal jeito que ele não se levanta. Quantas pessoas a gente vê caído? Louvado seja Deus por testemunhos como o da irmã aqui, né? Que ouvimos dela e ouvimos uma confirmação da Beth. Ela não parou nenhum tempo da obra. Mas quantas pessoas que após um deserto se prostram? Quantas pessoas que se abatem em fé? Quantas mulheres, eram mulheres da madrugada, eram mulheres de monte, eram mulheres de separação, e após uma luta enfraqueceu e não conseguiu voltar para o lugar. Quantas mulheres eram ministras, eram chamadas para o louvor, eram chamadas para a pregação, eram chamadas para o evangelismo, eram chamadas para abrir suas casas, eram chamadas para culto, para convidar gente, para dar carona para gente. Quantos talentos diferentes, porque não somos iguais, não nascemos com os mesmos talentos. Aquela que traz as convidadas, ela tem tanto galardão quanto quem prega, talvez até mais, porque todas temos dons específicos. Mas quantas após um deserto, após uma luta, pararam? Eu estou aqui para falar sobre isso com você. Eu vim aqui nessa manhã, e eu vim aqui, eu me coloco debaixo da cruz de Cristo, mas nesta manhã, eu vim como profeta. Eu vim mais do que pregar, eu vim dar um recado, pelo menos para alguns daqui. E o Espírito vai levar aos corações que precisam desse recado. O povo andou 3 dias. Gente, 3 dias vai falar do Calvário. 3 dias vai falar de um processo de crucificação, morte, mas também de ressurreição. 3 dias vai apontar para um processo inevitável que mata a nossa carne, mas que salva o nosso espírito. E crente vai precisar aprender a se movimentar no deserto. Crente vai precisar entender que desertos acontecem, mas vem para nos abençoar. O que eu preciso é discernimento. O que eu preciso é discernir o que aquele tempo está produzindo em mim, o que aquele tempo está gerando em mim, o que aquele tempo está construindo em mim e em quem está ao meu redor. Porque não é só sobre mim, é sobre aquilo que Ele está fazendo na minha casa, na minha família, na minha parentela, no ministério ao qual eu estou, sobre as pessoas que estão em volta de mim. O processo é cansativo. Sabe por quê? A Beth sabe por quê. A pastora Cida sabe por quê. O deserto é cansativo, porque ele mata a carne. Não é só
porque eu sou injustiçada em alguns desertos. Não, eu aprendi a não olhar por esse lado. O deserto é cansativo porque ele esmaga a sua carne. Sabe por que o deserto é cansativo? Porque ele contraria a sua vontade. No deserto não é a sua vontade, porque não é vontade de ser humano nenhum passar deserto. Nossa alma detesta deserto. E está tudo bem, e eu não tenho que gostar, eu não gosto. Eu sei que você não gosta porque eu estou falando a partir de mim. Ninguém gosta de deserto, mas é necessário. Eu quero te dizer que é necessário. Pastora, como que você quer dizer isso? Eu vou te dar um texto bíblico que não vai ter como você negar. Então não é eu que estou, não é ideia minha, não vem de mim, mas é necessário. Porque é lá no deserto que Deus tira a sua ilusão. Sabe por que nós desiludimos? Porque antes de se desiludir, nós nos iludimos com coisas que Deus nunca falou, com coisas que Deus nunca prometeu. Tem uma promessa final, mas o caminho Ele não falou para você como que ia ser. E aí as dificuldades do caminho, nós não contamos com ela. E aí quando ela vem, dá uma desilusão. Aí você pensa que a promessa não vai chegar nunca. Mas vai, eu estou aqui para te dizer que vai. Ele não se esqueceu. O deserto desilude você. Canaã vai falar da plenitude, da ressurreição, da eternidade, mas também da promessa aqui na terra. E aí como é que eles desiludiram? Eu amo isso. 3 dias, já com sede, já começando a desacreditar, vai dar ruim isso aqui. Quando estava começando a pensar, era melhor o Egito, avistaram água. Avistaram água, a chama acendeu. Sabe quando você está assim naquele sufoco, e você olha uma ponta de esperança? Aí você caminha mais um pouco, chegaram, avistaram. Só que chegaram lá, a água não dava para beber. A água era amarga. A água não dava para beber. E aí vem um processo de tristeza, de decepção. Gente, como é difícil algumas pessoas saírem de fases de decepção. Decepção com pessoas, decepção com lugares, decepção no casamento, decepção no emprego, decepção no ministério. E a pior de todas as decepções, consigo mesmo. Como é difícil às vezes Deus levantar alguém decepcionado. Porque é um lugar depressivo, escondido, de fuga, que às vezes até tem um sorriso no rosto. Às vezes tem até um paz do Senhor. Você quer lugar mais fácil para mim? Eu não estou falando, daqui não é direcionado para ofender ninguém, eu começo por mim. Que é um lugar mais fácil para a gente esconder a decepção do que dentro da igreja. Porque se a gente quiser colocar isso guardado de uma maneira religiosa, eu chego com um sorriso no rosto, cumprimento com a paz do Senhor todo mundo e me escondo na minha dor. E me escondo na minha frustração. Mas lá no dia a dia vai começar a faiscar, disseminar, a sair essa desilusão. Mas sabe o que acontece? O problema de uma pessoa desiludida é que quando ela se ilude por conta própria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que não é gostoso de ouvir, mas o final dá bom. Creia, confia. Mas o meio do caminho às vezes não é bom. Mas deixa eu te dizer com carinho e com amor. Não queira ouvir de Deus aquilo que você quer. Aprenda a ouvir de Deus aquilo que você precisa. Seja forte e corajosa para nas suas orações dizer: Senhor, fala o que eu preciso ouvir. Seja forte e corajosa para dobrar os seus joelhos e dizer: abre os meus ouvidos, arranca os tampões, tira as escamas dos meus olhos, para que eu veja o que o Senhor quer que eu veja, como o Senhor quer que eu veja, e que eu ouça o que o Senhor quer, o que eu preciso ouvir. Porque a maioria das pessoas que vão se desiludir em desilusões que muitas vezes te paralisam, quando você olha lá para trás, você não quis ouvir.
Quantas mulheres, né? Diz que as mais velhas ensinam as mais novas. Se nós pegarmos, né, cada uma aí com a sua idade, olhar, né, para as mais novas, quantas, né, ouviram de mais velhas, não vai por esse caminho. Não namora esse rapaz. Não vai por aqui. Não dá certo, não combina. Não é o que Deus tem. Às vezes Deus não precisou nem falar. A nossa experiência, junto com a palavra, a gente já dá o conselho. Não. Mas eu não quero ouvir. Não é isso que eu quero. Eu queria ouvir o quê? Esse é o prometido. Esse é o homem de Deus. Dando aqui só um exemplo. Na vida sentimental. Se a gente for aplicar em todas as áreas. Aí, a gente não quer escutar. E a gente se fecha. E aonde que a gente põe a culpa? Satanás se levantou, usou a irmã, o diabo usou, sei lá quem, alguém que me entregou uma palavra. Por quê? Porque não era o que eu queria ouvir. Gente, é coisa terrível para uma pessoa se decepcionar depois. É ele negligenciar a escuta. Ouvimos aqui da pastora, né, no livro que nós vamos comprar e autografar aqui no final. Uma escuta. É a preocupação dela em fazer com que o professor desenvolva uma escuta ativa no aluno. Só que agora nós crescemos, não somos mais crianças. E às vezes ainda não temos uma escuta ativa. Não queremos ouvir. Obstinamos o coração. E deixa eu te dizer, se você obstinar o coração, ninguém te convence. Porque o coração obstinado, o espírito não entra. Mas aí qual que é o próximo passo lá na frente? Eu vou desiludir. Eu vou perder o lugar de confiança. Eu vou perder esse lugar em Deus. Então não feche os ouvidos e nem o seu coração para a verdade da correção. Queridos, não queira só a sua profecia. Senão você só vai se interessar quando o profeta falar algo que vai de encontro com o seu plano. Só que o meio do caminho, Deus não te revela. Ele não te conta. Os desertos que você vai passar, Ele não te conta. E sabe o que? Ele não é obrigado a te contar. Porque Ele não deve nada para ninguém. Ele já fez o tudo quando Ele deu Jesus Cristo. Ele não nos deve nada. Deus não deve explicações. Circunstâncias difíceis, dificuldades no caminho. Eles andaram 3 dias, acharam aquela água. Já tinha sede, já estavam cansados, já estavam inseguros, ansiosos, cheios de sentimentos no coração, cheios de sintomas no corpo físico. E aí, quando chegaram a Mara, uma frustração. Deixa eu te dizer, se você não entender em Deus o processo dentro do deserto, você pode mudar de igreja, mas o problema vai junto. Você muda de setor, você muda de ministério, você troca, fala assim, vou sair do ministério evangelístico, vou sair da palavra, vou para o infantil, vou lá me esconder no infantil, aí você vai se frustrar de novo. Por quê? Porque eu coloco expectativa que é minha. Geralmente nossa expectativa, quando eu casar, né? Quando eu casar, aí a expectativa é tudo no casamento. A expectativa é no marido. Ou a expectativa é na mulher. Quando eu trocar de trabalho. Quando a bênção financeira vir. Quando eu conseguir um salário maior. Quando eu liderar, o dia que eu tiver autoridade, que eu tiver uma liderança. Queridos, não coloque expectativa no seu braço, na sua força. Não coloque expectativa em pessoas. Não coloque expectativa em posições. Não coloque expectativa em lugares. Não coloque. Faça quando você tem o que tem na mão, o que Deus te confiou agora. Faça no deserto, faça no dia da luta, faça na dificuldade, faça em Mara, quando não tem água, faça em Mara, faça no deserto de Sur, faça para Ele. Não adianta gerar expectativas, sem entender o coração de Deus. Então eu aprendi a perguntar nessa situação, o que o Senhor está me ensinando? Pastor, mas tem situação que não veio de Deus, não.
Tá bom, mas ele aproveita. Eu concordo com você. Nem tudo veio de Deus. Não é toda prova que foi enviado por Deus, não. Tem coisas que a gente procura, porque quem planta, colhe. É ou não é? Tem coisas que a gente colhe porque planta. Escolhe errado e na hora da colheita a gente esquece. Mas a gente plantou. Então tem coisas que nós procuramos, não foi Deus que mandou, não. Tem coisas que são até provocadas pelos outros? Tem, porque todo mundo é imperfeito, a gente vive num mundo imperfeito, todo mundo erra. Tem coisas que nos ferem que vieram de pessoas. Mas eu quero te dizer que eu aprendi, nesses anos, ministrando a palavra, que tudo Ele aproveita. Então eu falo, Deus, se veio do Senhor, se veio de gente, se veio de mim mesmo, mas o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Para que está servindo isso? E eu sempre encontro resposta. Para alguma coisa está servindo. Por isso que não adianta você sair de lugares. Não adianta você trocar. Querido, não mude de emprego sem aprender a lição daquele deserto. Depois, vence, encha a medida. Depois você vai. Senão lá no outro vai vir de novo. Uma outra decepção. Por quê? Porque não encheu a medida. Não mude. Não mude de trabalho de Deus. Não mude de ministério. Não mude de locais. Não saia do seu casamento. Não desista de seus filhos. Não desista de pessoas. Não. Enquanto você está ali, fala, Deus, me ajuda a encher a medida. Me ajuda a encher a medida. Me ajuda a encher a medida. Tinha um propósito no deserto. Tiago 1:2 a seguir diz assim: meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Quantas vezes eu falei, não podia o Senhor ter escrito, quando enfrentares uma tentação? Eu quantas vezes falei para o Senhor, por que o Senhor não escreveu no singular, deixou no plural, né? Porque a gente não dá muita ênfase para esse texto, até que você esteja no estreito, até que seu deserto seja duro, até que a dor esteja sangrando. Aí você se depara com um texto desse, tem de grande gozo em outras traduções. Quando passardes por várias tentações, por que, Senhor? Está aqui, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Paciência é construída, gente. É construído. O Senhor, para moldar o caráter, para arrancar e santificar, precisa de processo, vai ser necessário. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, como se não bastasse, porque ter paciência já é difícil, requer muita coisa, né? Meu marido mesmo, às vezes, me irrita profundamente. Aí ele fala, eu não sei por que você está irritado. Eu falei, essa pergunta me irritou mais ainda. Me irritou mais ainda, eu vou ficar quieta, né? Só que ele, como se não bastasse, né? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ele ainda diz assim, tenha porém a paciência sua obra perfeita. Quantos aqui vão ser o corajoso de levantar a mão que já está perfeito? Eu vou descer agora e vou ir te fazer uma sabatina de pergunta, para você me ajudar. Essa obra que está sendo construída precisa ser perfeita, então ele vai trabalhar até aperfeiçoar. Para quê? Está aqui. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Gente, é só com os desertos. É só com os desertos. Então ele diz, se alegra. Se alegra com as tribulações. Pastora, não é fácil. Claro que não é. Não é para mim nem para você. Essa alegria é no espírito. Porque a carne está padecendo. A carne está mortificando. A carne está quebrando o orgulho. Coisa difícil é quebrar o orgulho. E quando alguém, se alguém, né, me responder assim, num grupo menor, é claro, quando a gente está assim naqueles cursos de roda, de cadeira, fala, eu não tenho problema com orgulho. Se eu tiver intimidade, eu falo, então, daqui do nosso grupo, tu é a mais orgulhosa. Porque quando alguém tem a capacidade de não ver que ele tem nada... Gente, o orgulho tem mais de 20 maneiras de se manifestar. A gente pensa que o orgulho é só altivez. É só a pálpebra levantada para cima. Não. Quantas pessoas têm a convicção que é humilde, tem problemas gravíssimos com orgulho, porque ele manifesta em cada um de maneira diferente. A impaciência é fruto do orgulho, você sabia disso? Porque quando eu estou ali, bufando, né?
lerdo, não vai, né? Que pessoa parada. Eu estou manifestando uma impaciência. E o fruto por detrás disso, eu me julgo melhor do que aquela pessoa. Na verdade, está ali um julgamento próprio, que eu tenho uma capacidade a mais. Porque eu esqueço de aceitar aquela outra pessoa como ela é. Mais devagar. Não quer dizer que ela sabe menos. Não quer dizer que ela é menos capaz. Ela tem o jeitinho dela para fazer. Uma forma de manifestar o orgulho. Mas aí ele está dizendo aqui, para que vocês sejais perfeitos e completos em coisa alguma, até a sua paciência ter a obra perfeita, entenda que o deserto tem propósito. Não é fácil ver o que o Senhor está construindo dentro de você num tempo difícil. Mas eu vou te dizer, é necessário viver essa operação. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, está produzindo, é ativo, está produzindo. Ela é leve e momentânea. Pastora, porque você não conhece minha vida. Irmã Janete, você não conhece o deserto que eu estou passando. Queridos, eu posso não conhecer, mas eu vou preferir ficar com a palavra. Ela diz que é leve e momentânea. Pode ser uma enfermidade que você pode ser aqui curado hoje? Pode. Pode ser uma enfermidade que veio sem avisar, sem pedir licença. Pode ser uma crise conjugal. Pode ser uma crise dentro do casamento. Pode ser um problema gravíssimo com um filho. Pode ser uma luta financeira. Pode ser. Mas aqui está dizendo que ela é leve e momentânea. Porque a pesada, o Senhor já carregou. Aquela que não podíamos suportar, Jesus já fez. E é momentânea, porque 100 e pouquinhos anos aqui, não se compara com a eternidade. Então ele diz que é momentânea. Então vamos ficar com a Bíblia? Vamos ficar com a Bíblia? Não é tão fácil, eu sei que não é. Eu não vou aqui vir dar uma palavra hipócrita. Porque quando eu estou passando as minhas lutas, é muito difícil entrar em texto como esse. Mas eu aprendi a dizer para minha alma: se sujeita ao texto. Se sujeita. Eu obrigo a minha alma a entrar na verdade do texto. Está dizendo que é leve e que é momentânea. Eu vou ficar com o que está escrito. Ela é leve e momentânea, mas ela está produzindo em nós o quê? Um peso eterno de glória muito excelente. Isso não é ficção. Isso não é jargão. Isso não é um texto batido, antigo. É um texto que tem vida toda vez que eu leio ele. É um texto que salta o Espírito por trás da letra toda vez que eu me deparo com essa verdade. É leve e momentânea e está sim produzindo um peso eterno de glória. Eu não estou vendo. É difícil de ver porque a carne está sofrendo. É difícil de ver porque aqui eu estou padecendo. Mas eu escolho ficar com essa verdade. Está dizendo, está produzindo um peso eterno de glória. Está produzindo algo dentro de você. Está produzindo algo dentro da sua casa. Está produzindo algo na sua família. Está produzindo algo no reino de Deus. E tem um peso eterno de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem. Gente, que texto completo, maravilhoso. Não atentando nós. Ou seja, ele está nos convidando, não olhe, não olhando nós, não nos perdendo por vista, porque vivemos pela fé. O texto me chama para ir para esse lugar, esse texto me constrange a entrar nesse lugar, não atentando nós nas coisas que eu vejo, eu não me perco no que eu estou vendo, eu não saio da visão da promessa por aquilo que parece ser, mas que não é. Mas nas que eu não vejo, não me perdendo nas coisas que se veem, mas nas coisas que eu não vejo. Por quê? Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Em tempo de deserto você não vê o que Deus está construindo. Em tempo de deserto, a terra parece
negar o que o céu já escreveu, mas não é verdade, não é verdade, não é verdade. As coisas aqui são temporais, têm fim, mas as que nós não vemos são eternas no deserto. Deus está trabalhando salvação de pessoas, o que vale 100 anos comparado à eternidade. O que vale 100 anos comparado à eternidade. Em um tempo de leito, Deus está trabalhando confiança. Em um tempo de leito, Deus está operando salvação. Em um tempo de enfermidade, Deus está construindo caráter. Em um tempo de luta financeira, Deus está construindo confiança. O deserto está produzindo. Nós não conseguimos ver, mas está produzindo. Eu quero ser boca de Deus na vida de algumas aqui nessa manhã. Eu quero te dizer que o deserto está produzindo. E para algumas, hoje o deserto acaba. Pelo menos esse agora. Porque os demais aí eu não sou responsável. Porque nós temos desertos na vida. Para alguns aqui, o deserto acaba hoje. Mas para aqueles que não vai acabar hoje, porque não encheu a medida, deixa eu te dizer, acredite que no deserto ele está produzindo peso de glória, você só não está vendo. Não saia dessa visão. O tempo de espera cansa. O tempo de espera gera cansaço. Mas deixa eu te dizer, é aqui que eu cresço. É aqui que eu amadureço. É aqui que eu sou transformada. Quando eu espero, mesmo cansada, mas os meus olhos estão firmados naquele que me dá esperança. Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Deus está me preparando. Vai falar aqui com pastoras, missionárias, líderes, com tempo de caminhada com Deus. Você que está aí, que tem tempo de caminhada com Deus, você sabe que em cada deserto que você passou, naquele momento você não viu, mas ali na frente você fala, foi para isso, foi para chegar até aqui. Foi para chegar até aqui, mas você não deixou de acreditar na promessa por causa da circunstância. O deserto é seco. Ele tem escassez, ele desanima, mas deixa eu te dizer, tem uma tentação terrível, dos dias amargos, como que eles estavam vivendo ali em Mara. E a maior tentação desse povo aqui, nesse tempo do deserto, foi a murmuração. O povo murmurou. E eu vejo que até hoje, a nossa maior tentação, no dia da dor, no dia da angústia, no dia do luto, no dia da dificuldade, a nossa maior tentação é murmurar. E eu não preciso falar de murmuração, e eu não estou aqui para apontar o dedo e vir com juízo, e não vou perder tempo com isso, mas deixa eu te dizer, vamos logo para o que interessa. Por que a gente murmura? Porque murmurar. Por que a gente murmura? Porque quando a gente entende, é mais fácil você matar a raiz. Quando você acha a raiz e arranca a raiz, o fruto muda. O fruto muda. Por que nós reclamamos? Porque a gente se esquece de olhar para aquilo que o Senhor já fez. A gente só olha para o momento. A gente só olha para a situação vivenciada no momento. A gente esquece do testemunho. Porque se a gente parasse para relembrar do testemunho, nós falaríamos, Senhor, Deus seja louvado em tudo isso. E quantos anos, Deuteronômio 29, vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu os vossos sapatos sobre o vosso pé. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebeste. Para quê? Para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quantas coisas o Senhor fez durante o deserto, na vida deles. Quantas coisas o Senhor fez durante o deserto na minha vida, na sua vida. A provisão estava lá. O casamento estava desestruturado, mas estava de pé.
O filho estava com problema, mas estava vivo. Uma escassez momentânea, mas tinha pão. Vinha ajuda, vinha o socorro. Não é a promessa, mas eu preciso olhar. Deus está me sustentando. Alguém já citou aqui hoje o agradecimento de ter acordado. Está vivo. Tá ruim várias coisas, mas eu estou de pé. Mas eu estou caminhando, mas eu vi o sol, mas eu tenho mãos para levantar diante do Deus Altíssimo. Obrigada, Jesus, obrigada porque no deserto o Senhor me sustenta, porque no deserto eu não estou morta, porque no deserto tem vida, tem seiva, e vem dEle. Talvez eles nem estavam percebendo que as vestes não paravam de crescer, que o sapato não acabava, eram coisas simples, né? Que parecia que eu me acomodei, que eu me habituei, que eu me conformei. E aí é onde a gente perde a beleza. E aí a gente quer achar que o milagre é só um paralítico andar. Ô, gente, quantos milagres! Quantos milagres internos. Eu olho para mim e vejo o começo da minha conversão até hoje. Quantos milagres. Quantos milagres. Que talvez a minha família olhasse e falasse: isso é impossível. Quantos milagres de transformação. Milagre não precisa ser só as coisas do físico. Não precisa ser só uma grande mudança financeira. Isso também pode ser milagre. Mas o maior milagre é a transformação que está mudando o nosso caráter, que está santificando a nossa vida, que está nos levando para o céu, de glória em glória. O cuidado de Deus, quantos livramentos. Na hora do deserto eu me esqueço de quantos livramentos eu já tive. De quantas vezes que Ele me livrou. A gente se esquece. Uma última coisa aqui para a gente fechar. No deserto, o Senhor está provando o coração. Por isso que você tem que vigiar a murmuração. E aí Ele vai pegar você, como pega eu. Deserto é o tempo de sondar a motivação interna. Aquilo que só o Senhor entra. Que às vezes eu não conto, que eu não compartilho. Mas que o Senhor vai lá. Sabe quando Ele começa aqueles processos que parece que Ele pega uma pinça? Mulher entende de pinça, né? Pega uma pinça bem fininha, bem pequenininha. E você fala: uai, o senhor parece que está procurando pelo em ovo? Tem gente que me entendeu. Começa assim, pegar. No deserto Ele prova o coração. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Quem são vocês? Quem são vocês? No deserto eu posso mostrar para Deus quem eu sou. É no deserto que eu mostro para Deus a minha fé. É no deserto que eu mostro para Deus a minha confiança. Quando está tudo bem, é difícil extrair isso. É fácil se alegrar com o Senhor na hora da bênção. É fácil se alegrar com o Senhor nos dias bons. Mas lá no deserto sem água. É lá no dia da frustração. Quando chega pensando que tem água, a água é ruim. A água é amarga, não dá para beber. É lá nesse dia de desilusão. É lá nesse dia de desacreditar que Deus pode extrair o que realmente está em você. E aí Ele diz assim: enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Não brinque com o engano do coração. Ele te engana mais do que todas as coisas. Pede ao Senhor: prova e tira de mim o que é ruim. Tira de mim o que é mal. Porque o meu coração, Senhor, é propenso a me enganar. Ele é inclinado a me enganar. Mas, Senhor, vem sobre ele. O texto diz: mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? A perversidade do coração sem Jesus. Aí você fala: mas eu estou na igreja. Ô, gente. Está na igreja, não está numa redoma. Aceitou Jesus, só caminhou. Começou a caminhada, saiu do Egito. E aí, quantos desertos vão vir? Eles estavam só em Sur, só no começo. Aqui era o começo só da caminhada.
Você acha que a maldade, a perversidade humana vai ser arrancado no primeiro ano de conversão? Engana não, eu não vim aqui para te iludir não. De ilusão já chego do mundo. Não gosto de iludir. Gosto de lidar com a verdade. A gente é ruim. Ninguém transforma da noite para o dia. Tem maldade. Por isso que a gente julga. Por isso que a gente fala mal. Cada vez menos, graças a Deus. Tenho certeza que todas nós, e os homens aqui presentes também, ninguém é como quando se converteu. Já está todo mundo mais limpo. Louvado seja Deus por isso. Eu respeito o tempo que você chegou, o que você vive. Mas todo mundo tem ainda suas arestas. Cada um de um jeito, do outro, escapa alguma coisa. Aí nessa hora você fala, meu Deus, que maldade. Você quer descobrir? Vou te dar uma dica. Não vou entrar por esse caminho aqui não, senão eu me perco. Mas eu vou te dar uma dica. É muito fácil hoje com esse negócio do WhatsApp. De você ver sua maldade. Muito fácil. Mandou e não respondeu. Passou 2 dias sem responder. 3. Qual que é uma tentação? Eu sei porque eu sou do aconselhamento. Eu faço gabinete, eu escuto gente. E eu sei também por causa da minha alma. Não me engano com ela, não. Só que a gente vai trabalhando, você vai se protegendo. Mas quantas pessoas você pega um frustrado, desiludido, não quero mais saber de gente, não quero mais saber dos irmãos da igreja, o povo não tem consideração, mas querida, o que está acontecendo? Não, vai direto ao assunto, não me enrola não. O que está acontecendo? Ah, pastor, fulano nem responde a gente. Já julgou, não me respondeu. Né? Não me respondeu, está me desprezando, está com orgulho, está com soberba. Gente, é perversidade, é isso aqui, ó, coração perverso, enganoso, perverso. Por quê? Às vezes deu um problema no telefone. Às vezes a pessoa teve um problema, viajou, nem conseguiu, estava sem internet. Às vezes ela até viu a mensagem. Não tem assim quando a gente recebe muita mensagem, você vê, não dá tempo de responder na hora, aí o trem cai lá para baixo, você esquece, que a gente vai ficando velho, esquece também. Aí quando você vai mandar a mensagem 1 mês depois para a pessoa, você fala, nossa, não respondi o outro trem que a pessoa mandou. Mas enquanto isso, a maldade está lá fiscalizando. Cada 1 hora ela entra e vê que não respondeu e o coração amarga. Porque é sangue ruim, a gente é ruim. Sem Jesus a gente é ruim. A gente só é mais trabalhado, a gente precisa se trabalhar. Mas sem Jesus todo mundo ruim. Perverso. Viu? Aí a pessoa desilude, não vou mais mexer com gente não. Não me convida. Vi lá no Instagram. O Instagram é uma coisa boa ao mesmo tempo ruim, né? A foto, estavam lá todas as irmãs lá num café, eu vi um bolo. Não, me chamaram. Pronto, já quer sair do ministério, parou de orar na madrugada. Meu Deus! Você pôs expectativa em pessoa, num convite, de uma festa, de um casamento. Meu Deus! Vai frustrar. Não espera de pessoas, espera de Jesus. Não espera de um chefe. Não espera de um líder. Oh, faz isso não, querido. Não espera de pastores. O que vinha é lucro. Não espera. Deixa ele produzir em você. Deixa ele fazer através de você. Um dia a semente volta. Um dia a semente volta. E aí eu te pergunto. O que Deus está extraindo de você no deserto? Essa resposta é pessoal, eu não me atrevo a entrar no coração de ninguém, a não ser que a pessoa exponha o coração para mim. É você com você e Jesus, pelo Espírito Santo. Mas eu faço a pergunta aqui. O que está sendo extraído de você no deserto? Ouro ou palha? 1 Coríntios, ele nos dá esse filtro. Capítulo 3, versículo 12 e 13. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo ela será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E fogo é o quê? Não é só a chama que enche o espírito. Esse fogo nós todos queremos. Mas o fogo também fala da prova. Fala do dia do deserto.
Fala do dia da escassez. E naquele dia, o que ele extrai do seu coração? É você responde para você. A murmuração ou a glorificação? O que ele extrai? O que ele extrai? A maldade, o julgamento, a maledicência, o juízo? Ou ele extrai: não, eu vou exercer com o outro a mesma medida de misericórdia que eu gostaria que exercessem comigo, se eu estivesse passando? O que ele extrai? Misericórdia ou justiça? A sua. No dia do deserto, quem você é? Quem você é? E eu não falo de um ponto de vista, nem de acusação, e nem hipócrita, porque é difícil o deserto. Mas eu aprendi, nos desertos que eu tenho vivido na minha vida, olhar e perguntar para mim mesmo, com o Espírito, e dizer quem eu sou no deserto. Porque o deserto é capaz de revelar o meu coração diante de Deus. Ou no dia que você se frustra, você se vinga até mesmo de Deus. No dia que a decepção vem, você tira a sua mão da obra, você tira o seu coração da intimidade, você tira o seu coração dele. Quem que você é o dia que não tem reconhecimento? O dia que não tem aplauso? O dia que ninguém dá nem um muito obrigado? O dia que seu trabalho não é reconhecido? O dia que vão passar pelo chão que você limpou com todo amor e carinho, e alguém vem e suja, sem nenhuma consideração? O dia que não te enxergam, o dia que não te olham, o dia que a pregação decepciona, não saiu como era para sair, quem que você é? O dia que o louvor desafina, quem que você é, Isa? O dia que não sai bom, que não saiu como você pensava, vai parar? Vai parar porque não teve um aplauso? Vou falar para a Isa que das minhas eu posso, né, apontar o dedo. Nós se entende lá. Vai parar o dia que ninguém aplaudiu? O dia que ninguém deu glória a Deus? O dia que ninguém bateu palma? O dia que alguém chegou e falou para você: ah, Isa, essa voz não ficou boa nesse louvor não, ficou boa aqui nessa canção não, ficou ruim. No dia que não tem o dinheiro para pagar o negócio, o dia que tem que pedir emprestado, o dia que tem que dizer: eu não tenho a roupa da cor que escolheram, vou sair em alguém emprestando alguém. Eu não, Senhor, porque eu não nasci para viver humilhada. Se o Senhor quisesse que eu fosse, o Senhor me dava roupa. Que eu não tenho humildade para pedir o trem que eu não tenho para alguém emprestado. É isso, não, uma serva do Senhor, não, porque isso aí é viver humilhada, então não vou. O dia que eu me sinto menor, o dia que eu me comparo e eu mesmo me rejeito, aí eu acho que alguém está me rejeitando, mas quem se rejeitou primeiro foi eu. E ao invés de no deserto eu dizer: eu sou tua filha sim, quando eu tenho, quando eu não tenho. Eu sou tua filha sim, quando eu posso, quando eu não posso. Eu sou sua filha sim, quando eu tenho oportunidade, quando eu não tenho. Eu sou sua filha sim, quando dá certo e quando também não dá. Porque eu não vivo pelas coisas que eu vejo, eu não vivo pelo que é temporal, mas eu vivo pelo peso de glória, eu vivo pelaquilo que é eterno. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Por fé. No deserto você aprende a ter constância. Você é e não abre. Fale o que quiser, pense o que quiser. Você caminha, você avança, você marcha. É você quem chama a responsabilidade dentro do seu deserto. E o depois pertence a Deus. Para muitos aqui, para muitas aqui, hoje vai acabar desertos.
Mas eu estou sendo claro, é o deserto momentâneo. Porque eu te deixei claro que tem várias estações e outros desertos também vêm. Tá bom? Mas tem gente aqui que hoje Deus vai descer uma sentença. Acabou. Porque encheu a medida. Mas eu quero dizer que aqueles que ainda não encheram a medida, confia. Entenda que no deserto tem bênção. Consiga perceber a bênção do deserto. Seus filhos estão vendo como você passa o deserto. Seus filhos estão ouvindo o que sai da sua boca no dia ruim. Seus filhos estão olhando como você passa o tempo da injustiça. Seus filhos estão olhando para você e vendo como é que você atravessa dias que parece tudo contrário. Parentes estão vendo, familiares estão vendo. E aí, dependendo de como você atravessa o deserto, muitas coisas são edificadas ou muitas coisas são destruídas. Amém? Vamos encerrar, gente. E eu não vou encerrar sem falar esse último versículo aqui. 29 de Êxodo 15. Onde eu finalizei. Então vieram a Elim. E havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras. E se acamparam junto das águas. Você sabe qual que era a distância de Zur e Elim? 11 a 12 quilômetros. 11 a 12 quilômetros. Se eles parassem em Mara, por causa da experiência das águas. E eu te digo, se Moisés não tivesse operado o milagre, aquele galho que ele jogou dentro daquelas águas, fala de Cristo, fala da obra perfeita da cruz. E ele já fez isso. Mas se não tivesse operado, será que aquele povo tinha continuado? Será, Beth, que eles tinham ido até Elim? 11 a 12 quilômetros. Se você para na sua desilusão, se você para quando você está frustrado, você não chega na promessa. Elim não era ainda Canaã, mas era um oásis no deserto. Elim vem falar de um tempo de descanso e provisão no meio do deserto. Elim vem falar de um tempo de bonança, de um tempo de refrigério em meio a uma caminhada. Nem era ainda Canaã, mas era um oásis no deserto. 11 a 12 quilômetros de caminhada. Queridos, 12 fontes de águas, água pura, água que saciava a sede, 70 palmeiras, sombra, um oásis em meio ao deserto. Era um pouquinho mais de caminhada. Se você se perder na visão do dia da luta, você não chega, você para e a bênção estava logo ali, você para e as águas estavam logo ali, você para e a sombra das palmeiras estava logo ali e você não alcança. Não pare no deserto. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer isso. Marche no deserto. Avance no deserto. Chame o Espírito para abrir os seus olhos e enxergar a bênção no meio do deserto. No meio do deserto. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Se você, talvez você não veio aqui especificamente para isso. Talvez outros vieram, mas eu faço o convite. Se você tem um deserto específico, pastor, que deserto? O deserto que foi, eu dei vários exemplos aqui no meio da pregação. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema com o filho, pode ser uma luta no casamento, pode ser uma questão familiar, a conversão de alguém que você está lutando. Eu quero desertos específicos. Eu estou vivendo um deserto nesse momento. Diz respeito diretamente a você ou indiretamente. Vem aqui para frente. Quero te convidar, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá apresentar
apresente com o nome. Se é o nome de outra pessoa, se é a situação de outra pessoa, se é uma enfermidade, dá nome, apresente. Seja específico no seu pedido, seja específico em apresentar a sua luta. Nós vamos orar aqui nessa manhã. E eu sei que tem pessoas, é o que eu sinto em Deus, é o que eu discerno em Deus. Tem pessoas que encheram a medida. E hoje Deus vai dar um basta. Vai dizer chega. Tem pessoas que não vai ter o basta, mas vai ter renovo. Vai ter renovo. Deus está mudando seu coração e seu pensamento. E você não vai ver mais o deserto como você via. E aí quando encher a medida, Deus vai operar e te tirar do deserto. Mas hoje você recebe renovo. Então tem duas liberações aqui específicas, eu sinto em Deus. Tem uns que o deserto chegou ao fim. E hoje aqui vai ser um divisor de águas. E aqueles que ainda não encheram a medida. Eu pareço estar sendo redundante, mas eu quero dar ênfase. Você vai sair daqui renovado. Você vai ver o deserto de maneira diferente. Você vai mudar sua visão e sua audição. Você vai conseguir enxergar a bênção do deserto. O que Deus está construindo no deserto. Amém? Vamos orar? Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Ramagasoi chakaramana bagara balabagara balabasho. Riando yasoi chakaramana balabalabaso. Rambagasoi chakeriamana bahasoi chakaramana baso. Ridugiriasoi chakaramayara balabasoi. Rabakara balabagara balabalabasoi. Sokonogoroto no moro bolobogoro boloboso karamana bagara balabasoi. Sokonogoroto no moro bagahasoi karabalabasoi. Sokonogoroto no moro haisoi. Setokeriamba kahai. Hai chokarama hai choi rabas. Hai no bahai
da garabalabassoi, raindo barrassui, tchekeramanabagarabalabashoi, tacarabalabassum, rambagarabalagarabalabassoi, tacarabalagarabalabassou, rambagarabalabassui, deguiabassoi. Anjos do Senhor, travando batalhas nas regiões celestiais. Rambagarrassoi, tchakarabalabagarabalabagarabalabashoi. Desertos, onde o inimigo havia infiltrado. Rambagassoi, tchakarabalabagarabalabashoi, tacarabalabassoi. Toda ação do maligno. Rambagassoi, tacarabalabassoi. Chega ao fim agora. Desertos onde Satanás estava infiltrado com seus agentes. Rambagassoi, tacarabalabagarabalabassoi. Sosogoyabagassui, handogere, sokonokorotomorobalabalabassoi, tacarabalabagarabalabagarabalabagarabalabassoi. Repokaramanabahai, sotacarabalabassoi. Rietokaramanabahai. Ei, tocarabala. Chega. Acabou. A sentença é do céu. Acabou. Ei, agora. Recua. Na autoridade do nome de Jesus. Vamos contra vocês. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, chega. Acabou. Acabou. Espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Sai agora. Na autoridade do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Sai agora. Bata em retirada agora. Toda enfermidade que tem origem espiritual, sai agora. Toda enfermidade que tem origem espiritual, aquilo que foi mandado, aquilo que foi enfiado, aquilo que está infiltrado, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Enfermidades que têm origem física, que não são de origem espiritual, em nome de Jesus eu declaro agora sobre essas vidas, Senhor, a tua palavra. Eu sou o Senhor que te sara. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, não é a minha palavra, é a tua palavra. Libera o poder dessa palavra sobre as vidas agora. Eu sou o Senhor que te sara. Recebe cura no físico, recebe cura na alma, recebe agora, em nome de Jesus. Pessoas paralisadas pela ilusão, frustradas, atingidas por flechas inflamadas, hoje é uma manhã de cura. Ele é o Senhor que te sara. O deserto não é um cativeiro na sua vida. Sai desse lugar, do lugar de fuga agora. Sai hoje, sai desse lugar de fuga agora. Volta a andar. Paralisias emocionais, volta a andar. Seja curada agora. Vai voltar a progredir, vai voltar a produzir, vai voltar a avançar. Ei, em nome de Jesus. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te sara. Há poder no nome de Jesus. Declare isso. Declare, querido. Deus ainda está operando aqui. Tem uma movimentação no reino espiritual aqui. Declare isso. Mais 1 minuto ou 2. Declare isso. Há poder no nome de Jesus. Quem está passando deserto, porque pessoas suas estão em cativeiros de vícios. Cadeias se quebram na presença dele. Basta.
uma ordem do céu. Não é a terra que governa. Ouça isso. É o céu que governa a terra. É o céu que governa a terra. A sentença do céu, a terra tem que cumprir. A sentença do céu, a terra tem que cumprir.